Muito boa tarde, querido e querida que me segue nesse canal. Agora são 17h17. A energia de alinhamento do dia 4 de janeiro de 2025. E mais cedo eu fiz uma enquete no meu Instagram perguntando se gostariam de que esse vídeo fosse a continuação da leitura dos capítulos do meu livro ou se fosse a leitura coletiva de tarô que eu fiz com base no conto A Donzela Sem Mãos. E a resposta foi: faça a leitura coletiva de tarô. Então aqui estou eu, né? Seguindo com essa leitura, trouxe aqui, ó, tá aqui atrás o esquema. Essa folha, um pouco antes de eu começar o vídeo, ela foi carregada pelo vento e eu tive que resgatar ela. Ela tá toda amassada e com terra. Mas, né, continuamos. Faz parte. Essa leitura é sobre A Donzela Sem Mãos, que é um conto de fadas abordado no livro As Mulheres que Correm com os Lobos, da Clarissa Pinkola Estés. E daí ela faz aí uma análise junguiana, né, uma análise sobre a psique da mulher, né, esse conto fala de iniciação, de um rito de resistência, né, um ritual de fortalecimento que acontece no mundo oculto do conhecimento feminino. Né, nessa selva permeada de saber e linguagem instintivos. É uma descida às nossas profundezas do nosso ser, em contato com o nosso inconsciente, para fortalecer, para fazer esse resgate da mulher selvagem, né? Essa mulher conectada com a natureza feminina, com essa natureza cíclica, com essa sabedoria atemporal, ancestral, arquetípica. Então é realizado em estágios de descida, como eu falei, e transformação. E cada estágio tem as suas fases, seus processos alquímicos. Nigredo, que é a perda, né? A perda da identidade frágil do ego. Rubedo, que é o sacrifício, né? Que é tornar sagrado, né? A gente abdica, sofre um luto por uma parte da personalidade superficial que a gente tinha até então e passa por esse processo de purificação, de sacrificar, né, tornar sagrado. E é o Bedo, que é a chegada da luz, né, a nossa conexão com essa mulher selvagem, com a nossa essência feminina. Eu não vou entrar em detalhes do conto aqui, até porque eu não lembro totalmente, faz um tempo que eu li, eu só resgatei esses aspectos da psique que são comentados no conto e que ela faz esse paralelo, né, entre os elementos do conto e da nossa psique. E eu elenquei aqui 12 elementos que estão aqui nesse desenho aqui atrás. E eu elenquei os elementos abordados no conto pra eu tirar uma carta para cada um e analisar, né? Então a gente tem aqui, de início, a donzela sem mãos, né? Ela tá sem mãos porque ela teve as mãos decepadas nesse conto. Né? E o que são as mãos? É a extensão do nosso coração, né? As nossas habilidades. E daí, né, essas mãos são mãos psíquicas. Daí o segundo aspecto é a mulher selvagem, que é a donzela com essas mãos de prata que ela adquire depois no conto, né? Que ela vai desenvolvendo essas mãos, que as mãos dela crescem de novo conforme ela desenvolve essas habilidades psíquicas. Terceiro elemento, o ânimos, né, o guardião da psique, que é a nossa energia masculina. Lembrando que, independente de gênero, né, dualidade, polaridade, nós, independente se somos homens ou mulheres, temos essas duas energias dentro de nós mesmos. 4, energia revitalizante, que reabastece, cuida e recicla, que é o jardineiro do conto. 5, a ponte entre os dois mundos, o físico e o espiritual, seria o mago. 6, a fecundidade, vulnerabilidade e fertilidade é o aspecto da velha sábia, da mãe selvagem, né? Daquela que sabe, da anciã, como tu quiser chamar. A sombra, o predador da psique, que aí é o diabo, é essa força que quer sabotar o processo, né? Esse ritual de fortalecimento, que é aí a tensão dos opostos dentro da nossa própria psique. O alimento da psique, da alma, que contém a sabedoria dos ciclos, que é a pera, no conto. 9, o perigo da letargia e estagnação, que é o fosso. 10, conjunctio, união dos aspectos da psique, que aí é o pomar do conto.
11, o guia interior, conhecimento inato, ver através do tempo, que é o espírito que acompanha ela nesse processo de iniciação. E 12 é o caminho da individuação, né? O caminho da individuação é o caminho da nossa descoberta e fortalecimento do nosso self, né? A alma, essa parte mais pura, o nosso eu superior. E aí, eu anotei aqui, eu comecei a fazer essa leitura às 16 horas de ontem, 3 de janeiro, e anotei aqui que eu trouxe o meu quartzo rosa, né, que é a energia do amor incondicional, e o quartzo fumê, que é um quartzo mais ligado à limpeza energética. Selenita, como sempre, né, gente, a minha varinha de condão estava junto, eu bati nas pedras e energizei antes de começar a leitura. Trouxe aqui alguns elementos que me foram significativos, que ontem eu comi um bolinho de moranga, noz moscada, cravo da Índia e canela, então eu trouxe esses elementos aqui, podem ser significativos para ti, pode ser um sinal de alguma forma para ti que tá olhando esse vídeo. O número 11, vermelho, azul celeste, formiga, água, besouro verde, borboleta, Perséfone, Hécate, Kali e Lilith. Foram esses os elementos que eu considerei significativos para essa leitura, então pode ser que ressoe contigo de alguma forma. E sem mais delongas, vamos à leitura, à análise desses aspectos. Começando por o primeiro, que é a donzela, nossa psique consciente, saiu a carta da torre, bem específica de iniciação, né? É uma energia típica. A torre nos traz a quebra, a ruptura das nossas próprias estruturas da psique. É a maneira como a gente articula a nossa personalidade, crenças e hábitos, né? Todas essas estruturas são postas em chamas para serem purificadas, reduzindo a cinzas tudo aquilo que é inautêntico, até que somente reste a rocha, a impenetrável raiz do próprio ser. É a queda que precede a ascensão. O raio de consciência divina que atinge o ego, quebrando-lhe a frágil imagem conhecida até então de si mesmo, jogando-nos no abismo de nós mesmos, forçando-nos a nos conhecer na profundidade de quem realmente somos, sem falsas aparências, futilidades e superficialidades. Então é aquela pequena morte do ego, da identidade que a gente era apegado, né? Ela é posta em chamas para ser sacrificada, tornar sagrada. Aí, no elemento 2, a gente tem a mulher selvagem, que é a donzela depois que ela já cresce as mãos psíquicas, as mãos de prata, né? Prata é um elemento bem associado ao espírito, ao mundo espiritual. E aí, nessa daqui, a gente tem a sacerdotisa invertida e a rainha de copas que saiu. E aqui, a sacerdotisa invertida, né, lembrando que ela tem esse pano de romãs de fertilidade entre as duas colunas do templo, né, preto e branco, que revela aí a polaridade, a dualidade. E em cada fruto desses romãs a gente vê que eles se organizam aqui na estrutura da árvore da vida cabalística. E aqui, como tá ao contrário, né, que vai do crescente fértil dessa lua dela para a coroa Keter, que é esse romã aqui, né, esse romã bem de cima, isso me passou para ela estar invertida a energia de Kundalini, despertar da Kundalini, que é a energia da raiz da coluna que acende a coroa, né, esse despertar, esse alinhamento dos chakras que ativa a nossa coroa, né, nossa consciência crística, nossa comunicação com a fonte. E aí, o que eu anotei aqui? A mulher selvagem é permeada de sabedoria. Ela detém a verdade superior e está totalmente selada ao externo. Todas as suas respostas vêm do seu interior. É no próprio oceano de emoções e intuição que ela canaliza o conhecimento. Lidando com a dualidade dentro de si, ela encerra em seu santuário, corpo, templo, veículo, tudo o que precisa saber para orientar-se no mundo exterior. Na sua confiança e fé no divino e conexão com a sua natureza cíclica e lunar, ela dá vida às mais belas criações, dando forma à pureza de seu instinto nutridimensional, né, no mundo físico. Então a gente tem aqui essa figura, né, enclausurada dentro de um templo,
né, que ela tá selada em si mesma, né? Ela é guiada pela própria intuição, ela não é guiada pelos olhos físicos dela, mas pelo terceiro olho, né? E pela conexão com o divino, que é o chakra da coroa. E aqui a Rainha de Copas também, a gente tem que ela tá completamente concentrada com o foco no santuário dela, né? Nesse cálice que contém as águas dela, né? Que é o rio de emoções, de intuição, de criatividade, né? Que corre dentro da gente. O terceiro aspecto é o ânimos, o guardião, a energia masculina. E a gente tem aqui que saiu o 2 de ouros, né? O ânimos, então, é essa pequena embarcação, né? A gente tem barcos aqui nesse mar atrás da figura que faz essa dança, né? Das polaridades também, desse equilíbrio. O ânimos é essa pequena embarcação que viaja na infinitude do oceano de nós mesmos, né? Desse rio que eu estava falando antes. E abarca a totalidade da mulher. Sua função é balancear, com sua energia ativa e masculina, o que deve vir à superfície desse grande corpo d'água. Isto é, deve equilibrar a grande energia feminina com ações concretas no mundo, tornando possível da imaginação e fertilidade da mulher selvagem de se materializar no mundo. Ele é o ponto de equilíbrio, a vazão precisa do fluxo de água. Né? A gente tem aí esse rio de imaginação, de emoção, de intuição, essa fertilidade que corre dentro da gente, e essa energia masculina é responsável por equilibrar as nossas polaridades e dar vazão a esse rio, a esse oceano dentro da gente. Né? E o que é isso? É tomar ação concreta no mundo, né? É direcionar a energia ativa para construir, para dar forma, para concretizar aqueles sonhos, aquelas ideias que vêm do nosso inconsciente, da nossa intuição, da nossa energia feminina. Continuando, o quarto aspecto, a gente tem a energia revitalizante, o jardineiro, né, que reabastece, que cuida, que recicla esse jardim, esse pomar, né, que são os elementos da nossa psique. E a gente tem aqui o 8 de paus, que saiu. Né? Aqui a energia move-se acelerada no progresso da jornada. Tudo o que retém, que atrasa, que bloqueia, o que restringe a mulher selvagem é deixado para trás. O alinhamento é preciso e veloz. Rapidamente, mais e mais, suas paixões e fogo criativo acendem-se à medida que libera energia densa de condicionamentos e amarras que não condizem, não ressoam com a mulher autêntica, expressiva e livre. Então aqui a gente é forçado a olhar para nós mesmos e ver o que está nos segurando, o que está impedindo que a gente assuma essa versão mais autêntica, mais expressiva, mais livre, para a gente deixar ir, né, para que a gente possa entrar nesse ritmo de velocidade, de mudança progressiva, né, de mudanças que vão trazer essa positividade, essa profusão de poder da mulher selvagem, né? Que vai fazer com que a gente solte aquelas amarras que estavam nos restringindo e que a gente possa viver essa versão mais autêntica, mais ligada ao nosso instinto e à nossa intuição. Quinto aspecto, a ponte entre os dois mundos, o físico e o espiritual. O mago, aqui a gente saiu a carta do Pajem de Ouros, né? A gente vê que essa figura tá muito pegando com delicadeza aquele pentagrama ali, né? A ponte entre o físico e o espiritual dá-se pela percepção de si mesma como veículo energético de manifestação. É a corporeidade, a energia veiculada à matéria, o canal de ligação entre os dois mundos. A mulher vai aperfeiçoando a sua magia à medida que estuda e pratica seus rituais e conhece o próprio corpo. É na sua conexão com o próprio corpo e na expressão através dele que gradualmente desenvolve a sua magia, manifestando suas intenções no mundo físico. Diligência, estudo, autoaperfeiçoamento e disciplina são chaves aqui. Além da criatividade e liberdade para descobrir como sua energia se move e flui de modo natural, conforme suas fases e humores.
aos poucos vai compreendendo mais profundamente sua própria natureza cíclica, ganhando mais insights, experiência e sabedoria. É a nossa conexão com o nosso próprio corpo, né? O nosso corpo é o veículo, é como a gente vai saber se aquilo faz sentido pra gente, se aquilo nos atrai, se aquilo nos causa repulsa, né? É lendo as energias, lendo as nossas próprias emoções, né? Como elas se manifestam no nosso corpo, essas energias em ação, né? Tu vai saber pelo teu autoconhecimento, tu vai saber o que te atrai, pelos sentidos do teu corpo, né? Quanto mais contato tu tem dessa corporeidade, mais tu desenvolve esses teus dons psíquicos e mais tu aperfeiçoa a tua própria magia, né? Magia, habilidade de conduzir transformações na realidade de acordo com a vontade. 6, a fecundidade, né? A velha sábia, o arquétipo da anciã, da mãe. E aí a gente tem aqui nesse aspecto saiu primeiramente a rainha de espadas invertida, seguida do mago. E o que eu intuí disso? A velha sábia não tem apego a nada que não pertença à eternidade. Seu poder de morte atravessa todos os véus de ilusão, separação e esquecimento. Sua voz é decreto da verdade superior, e ela a utiliza como canal para findar o transitório e dar vida às criações originais, ou seja, as que vêm da origem, da pureza do próprio coração. Por mais que seja dolorosa e difícil de absorver, a verdade liberta e permite que o poder criativo seja canalizado na máxima potência. Para manifestar o divino na matéria, primeiramente, ela abre espaço na energia de seu corpo veículo para conter a manifestação. Né? Então aqui, né, por mais que a verdade seja dolorosa, nua e crua, que ela venha sem enfeite, sem confete por cima, que ela pode quebrar, né, que nem esse momento torre, né, esse momento de clareza, de verdade, essa energia da mãe sábia, né, e até eu coloquei aqui das deusas, Kali, Hecate, Lilith, são responsáveis, né, por esse submundo, por essa encruzilhada, esse momento que a gente tá entre mundos, né, que a gente deve permitir que essa espada corte, né, que a verdade venha à tona, né, que corte esses véus de ilusão, né, que a gente fica se iludindo com alguma questão, né, esses véus de separação e de esquecimento de vidas passadas e essa ilusão de separação de que a gente está desconectado, de que a gente está separado do todo, né, que todos nós somos partículas de Deus, né, a gente está em completa união com Deus, né, e daí a gente se lembra disso. E, né, cortando essas ilusões, né, a gente abre espaço para o novo, para receber essa manifestação, né, para ter espaço para ser container energético da manifestação que a gente quer dar vida no mundo físico. 7, a sombra, o predador da psique, o diabo, né, o oposto aqui. A gente tem no diabo o as de espadas invertido, né? A falta de clareza pode se manifestar, dar força a uma energia, a pensamentos sabotadores, querendo frear ou parar o processo de ascensão. É importante ter consciência desses fluxos de pensamento para transmutá-los, fortalecendo a vontade e moldando-os de acordo com ela. É natural ser abatido, atravessado por esses sentimentos e postura de dúvida, né? Algo que faz parte desse processo. Né? A gente deve se ater a essas posturas e circunstâncias para exercitar nossa resiliência e própria força mental, elevando-se acima da densidade e negatividade desses fluxos de pensamentos e energias. É na tensão, no conflito desses opostos da energia positiva e negativa que a evolução e a ascensão ocorrem, né? A gente está nesse processo de ascensão, nesse rito de iniciação, justamente para fortalecer a nossa vontade, a nossa energia mental, né? Então, tenha em mente que quando tu tem esses fluxos de pensamentos sabotadores que querem diminuir o teu poder,
né? Que tu deve justamente lutar para se elevar acima deles, superar essas questões, né? Nessa tensão de opostos que a evolução toma forma, né? Que ela acontece. 8. A gente tem o alimento da psique, né? Qual é esse alimento da nossa alma, da sabedoria, dos ciclos? Essa pera. A gente tem aí, saiu o 4 de espadas invertido. É na rendição consciente, na introspecção intencional, na meditação ativa que encontramos o alimento da alma, ou seja, que canalizamos, que recebemos os insights da fonte. Elevando-se acima de dores emocionais e traumas passados, permitindo-se sentir as emoções que vêm à tona, que a gente percebe então essa grande força revitalizadora e regeneradora no nosso ser, esse alimento, essa energia pura que a gente recebe da fonte, né? Uma energia de cura, de criação, de criatividade. É nesse contato íntimo no interior de nós mesmos que fortalecemos essa conexão com o divino e reverberamos essa energia de criação, de cura por todo o nosso ser, né? É no momento que a gente se permite estar, né, em contato íntimo com o divino, como a gente faz isso, né? Na nossa solitude, é no cultivo daquele espaço social, em momentos que a gente está sozinho, né, e conscientemente se volta para o divino, né? Encontra Deus dentro da gente, né? Entra em contato com a fonte de dados, que é Deus. 9, a gente tem o perigo da letargia, de estagnação, que representa o fosso aqui, seria a nossa zona de conforto, né? Aquela zona de conforto que não promove crescimento, por isso estagnação. E na 9 saiu os amantes e o 7 de copas. Né? O perigo da letargia é representado pela paralisação frente à infinidade de escolhas. Né? A gente tem aqui a carta dos amantes que denota escolhas, né? É uma carta de escolhas, e aqui a gente tem outra que nos coloca infinitas possibilidades, infinitos sonhos, né? E essa figura aqui que está contemplando essas possibilidades, esses sonhos. Né? Então, a paralisação frente a essa infinidade de possibilidades e escolhas que se descortinam. É preciso escolher, né? É preciso que a gente faça escolhas e mantenha nosso foco e energia propositalmente empenhados nessas decisões realizadas, para que esses sonhos possam vir a se concretizar no plano físico. Além de decidir, a gente deve consistentemente voltar o nosso foco em atenção para a realização desses objetivos, trazendo-os do plano mental para a tridimensionalidade. Né? A cada escolha a gente também faz renúncias, né? É uma lei natural, mas a gente não deve permitir que a infinitude de escolhas nos paralise. Né, que a gente possa decidir e agir com vontade e empenho rumo à realização aos passos dessa jornada. Né? A gente escolher entre 20, duas escolhas e dizer, não, eu vou levar até o fim, né? Eu vou tomar as ações até o fim para concretizar esse sonho na minha realidade. E ir adiante, né? Ter essa consistência, ter essa resiliência para tornar aquilo, né, para trazer aquele sonho, aquela ideia mental à fruição no plano físico. 10. Conjunctio, a união dos aspectos da nossa psique. Se depara com o imperador, símbolo de ordem, de disciplina, de praticidade e de estrutura. Aqui a mensagem é nítida. Para a conexão e intimidade consigo mesmo, é preciso nomear, identificar, traduzir, exemplificar essas versões, esses aspectos da nossa psique. Ou seja, né, traduzir essas facetas de nós mesmos, escrever a respeito sobre dessas versões de nós mesmos. Né? Ao escrevermos, exemplificarmos através de linguagens, imagens e ou símbolos, vamos aprendendo e apreendendo acerca do nosso próprio conteúdo. Assim, é possível nos compreendermos mais profundamente
e entendermos como essas partes de nós mesmos se relacionam e interagem entre si mesmas e se articulam no nosso interior e também como se expressam no nosso exterior, através de linguagem, tanto fala quanto linguagem corporal, em nossas expressões, falas, posturas, danças, né, como um todo, né, quando a gente identifica, cataloga essas versões de nós mesmos e escreve a respeito delas, é natural que a gente vá se aprofundando, né, obtendo cada vez mais clareza nesse autoconhecimento. 11, o guia interior, o conhecimento inato, o espírito. E aqui a gente tem nesse aspecto, o espírito, a gente tem a carta do sol que saiu invertida. O guia interior é a nossa própria criança interior. Aqui a gente tem essa criança que reluz, né? Radiante. É pulando o muro das dores e traumas do passado, né? Que essa figura aqui tá além do muro. Né? Quando a gente pula esse muro do passado, né, que nos impedia o pleno acesso e conexão com a nossa própria criança, que a gente encontra essa iluminação, essa livre expressão, criatividade e autenticidade. Ao permitirmos que essa criança brilhe através de nós hoje, veremos que nós próprios brilhamos livres de amarras e condicionamentos que antes nos reprimiam, abafando nossa expressão autêntica de ser, né, esses sentimentos de medo, culpa, vergonha que nos restringiam antes. Assim a gente se sente leve, pois nos despimos do peso do passado, de mágoas, de ressentimentos e da densidade desses sentimentos atrelados a experiências passadas negativas. Então saiu invertido aqui, talvez haja uma resistência ainda de encontrar essa criança interior, né, de se permitir sentir esses sentimentos, né, que é preciso sentir para liberar ele, para ter acesso puro a essa criança, que é a nossa essência criativa, né, que é o nosso ser mais livre, que é o próprio self. E por último, o caminho da individuação, o caminho que vai de encontro a esse self, né, essa criança grande que agora somos, né, essa totalidade da nossa psique. E a gente tem aqui o carro seguido do mundo. Olha só que potente, né? O caminho da individuação é a condução consciente do nosso veículo corpo pelo mundo, né? O carro é o próprio veículo. Se dá pelo desprendimento dos resultados e desapego do controle, né? Lembrando que o carro, essa figura, ela não tem nenhuma rédea, né? Não tem nenhuma rédea conduzindo, controlando para onde vai, né? A direção de onde vai a vida, né, dessa figura, né? Nossa vida, a gente não tem rédeas para controlar exatamente onde que a gente está indo, né? Se dá pelo desprendimento e desapego do controle. É na fé invisível que nos conduzimos, sem mãos nas rédeas das nossas polaridades, né? Dessas duas esfinges, luz e sombra. Acessando cada vez mais nosso interior, vamos nos aprimorando e nos conhecendo em profundidade, deixando a superficialidade para trás, estando aberto para explorar as nossas 4 áreas de consciência, né, que a gente tem aqui no mundo, né, pessoal? Mental, intelectual, emocional, sentimental, corporal, material e criativo sexual, né? E a gente tem aqui a própria totalidade, né? O self, a psique. Então, permitindo assim, à medida que liberamos espaço, deixando ir o que não mais se alinha, a florescer nossa quinta essência, nossa psique, a essência de quem somos na totalidade, completamente ligados à nossa originalidade, ao nosso coração, que é o portal, né? Que é o canal de comunicação com a fonte. E é isso, terminei essa leitura que eu anotei 17h31 na hora dourada e aqui estamos nós de novo na hora dourada do dia. Olha que bênção, que lindo. E o que você achou dessa leitura? Vou adorar saber, me conta aqui nos comentários. E se tu gostou, é claro, deixa o teu like, né? Se inscreve no canal. E é isso. Um beijo bem grande no teu coração. Te amo e muita força, resiliência e coragem de fazer essa iniciação, né? De ir até as profundezas do teu ser para canalizar esse conhecimento oculto, para dar vida a essa tua mulher selvagem, que eu tenho certeza que tá aí só esperando para ser incorporada na deusa de quem tu é, tá bom?
Até a próxima!